Desembargadores do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais receberam este ano salários que, somados, chegam a 10 milhões de reais. Apenas um dos juízes recebeu, em um único mês, 280 mil reais. É o que mostra o levantamento feito pelo jornalismo da Record Minas. A produção e a reportagem são do Ezequiel Fagundes. 1.100.000 reais. Foi esse o valor gasto pelo Estado em setembro deste ano para pagar os salários de 7 desembargadores do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. Os dados são um escândalo, na verdade. No portal da transparência do Tribunal Militar é possível verificar o valor recebido por cada um deles. O salário bruto do presidente Jadir Silva foi de R$ 183.095,26. O vice-presidente James Ferreira Santos recebeu R$ 180.407,39. Já o salário de Sócrates Edgar dos Anjos, corregedor do tribunal, foi de R$ 169.685,70. O ouvidor Fernando José Armando Ribeiro recebeu R$ 69.122,59. O diretor da Escola Judicial Militar Fernando Antônio Nogueira Galvão da Rocha teve um rendimento de R$ 183.929,28. O desembargador Rúbio Paulino Coelho recebeu R$ 179.154,40. E o salário bruto do magistrado Osmar Duarte Marcelino foi de R$ 179.901,60. Junho foi o mês que Minas gastou mais para bancar os contra-cheques dos desembargadores. O valor total foi de R$ 1.400.000. E julho foi o mês em que o presidente Jadir Silva recebeu o maior salário de 2024. Foram R$ 280 mil brutos. Pela Constituição, o maior salário do funcionalismo público no Brasil é o do ministro do Supremo Tribunal Federal, que recebe R$ 44 mil por mês. No Tribunal de Justiça Militar de Minas, o salário base pago aos desembargadores é de 39 mil mensais. Mas o contra-cheque deles é turbinado todo mês por 4 penduricalhos: vantagens pessoais, indenizações, vantagens eventuais e gratificações. Os tribunais vêm inventando uma série de outras verbas, chamando isso de verba indenizatória, colocando a rubrica de indenizatória, o que faz com que os juízes acabem ganhando mais do que o teto permitido pela Constituição. Você tem auxílio moradia, tem auxílio doença, você tem uma série de questões de plano de saúde, você tem auxílio paletó, enfim, vão sendo inventadas uma série de coisas que não é indenizatório. A Justiça Militar no Brasil foi criada com a chegada da família real portuguesa, no início do século XIX. Com o passar dos anos, esses tribunais foram abolidos em praticamente todos os estados, exceto em Minas, São Paulo e Rio Grande do Sul. A função principal deste tribunal hoje é julgar crimes envolvendo militares. A Justiça Militar tem um número de processos muito menor do que a Justiça Comum, do que a Justiça do Trabalho, do que a Justiça Federal. Eles têm os mesmos salários, as mesmas remunerações, mas eles têm um número de processos muito menor, 10 vezes menor do que um juiz estadual, por exemplo, tem, do que um juiz federal tem. De 2012 a 2018, 95% dos processos no Superior Tribunal Militar foram de civis. A maior parte mulheres que cometeram crime de desacato. E isso, sem dúvida, mostra que se trata de uma instituição que existe para preservar as prerrogativas e privilégios da corporação militar, principalmente das altas patentes. Sobre os supersalários, Alexandre afirma que os rendimentos devem ser fiscalizados pelos órgãos de controle. O Tribunal de Contas do Estado é o responsável por esse tipo de coisa, mas também o próprio Ministério Público, né? O Ministério Público é quem deveria estar aí como fiscal da obediência da lei, inclusive fiscalizando a criação desses penduricalhos, né, dessas verbas chamadas indenizatórias, que me parece burlam a Constituição. O Tribunal de Contas diz que não pode se manifestar previamente para não ferir o processo legal e antecipar o julgamento. Já o Ministério Público informou que cabe ao Conselho Nacional de Justiça fazer o controle dos atos administrativos e financeiros dos tribunais de justiça, incluindo os da Justiça Militar. E o Tribunal de Justiça Militar informou que todos os pagamentos obedecem à lei e às determinações do Conselho Nacional de Justiça. O TJ Militar disse ainda que os vencimentos dos magistrados não representam a remuneração mensal regular deles e que os valores se referem a pagamentos indenizatórios que incluem, por exemplo, indenizações de férias-prêmio e de férias